relação à mobilidade urbana, com relação ao transporte em cruzeiro, como é que você está avaliando com relação a essas dificuldades que as pessoas falam com relação ao transporte? Devem ter reivindicado para você determinado horário. A gente sabe que a pandemia afetou demais a área de transporte, como também aqui em Cruzeiro, as interestaduais, a própria Cedaduas que cortou a linha para o sul de Minas. Como é que você está vendo no radar, principalmente aqui na cidade de Cruzeiro e também, quem sabe, conversando junto à NTT, para que uma outra linha pudesse pegar essa área, melhor, esse trecho entre sul de Minas e Cruzeiro, principalmente que agora com o Chibata Shopping. Sim, questão importante, né, Beto? A gente vê que essa questão do transporte público, tanto urbano quanto interestadual, é um problema grave no país, não só aqui em Cruzeiro. A gente tem essa questão interestadual aqui, que você falou muito bem, que era a Cidade do Aço, que era Cometa, que era Residência. Todas essas empresas, elas não conseguem tocar. Algumas faliram, foram à falência, né? Por quê? Porque depois da pandemia foram criando vários mecanismos, Uber, táxi, várias questões. BlaBlaCar. A demanda caiu demais, né? Que não tinham o transporte público, né? Foi deficitário e aumentou outras demandas que supriram essa questão do transporte público. Então ficou inviável para a maioria das cidades, né? A gente teve problema na cidade de São José dos Campos, que é uma das maiores aqui do Vale, teve problemas em Guarulhos, teve problemas em São Paulo, na capital, e aqui em Cruzeiro não foi diferente. A gente passou com um problema no transporte urbano, ainda passa. E o que a gente quer? A gente quer mudar isso, a gente quer mudar essa realidade. Então, eu já estou trabalhando nisso. Hoje cedo eu já tive uma conversa com os secretários da pasta para a gente pensar na melhor estratégia, no melhor futuro que a gente quer. Então, já tenho traçado alguns planos, tá? Para o ano que vem a gente alterar isso e melhorar o transporte público aqui da cidade de Cruzeiro. Aqui mesmo também, dentro da própria cidade, né? Dentro da própria cidade. A gente quer alterar esse modelo, a gente quer colocar novos ônibus, trocar a frota, tá? Então, a gente vai trabalhar para isso já para o início do ano, a gente fazer essas alterações aí para o ano de 2025, a gente mudar esse cenário e melhorar o atendimento público, do transporte público aqui da cidade de Cruzeiro. Com relação ao transporte para o sul de Minas, né? Como é que está? Vocês já entraram em contato com a NTT para ver se tem alguma empresa que é viável para eles, pelo menos colocar 1 ou 2 horários, porque a gente sabe que é Cruzeiro crescendo também, tendo o hospital regional, o próprio Chibata Shopping aí, que agrega principalmente a economia de Cruzeiro, esse transporte também das pessoas do sul de Minas. Como é que você está estudando também essa possibilidade? O prefeito Thales já teve algumas agendas, tá? Inclusive com o vice-presidente Geraldo Alckmin. A gente tem outras no mês de novembro, dezembro, para a gente voltar com essa pauta, né? Para a gente tentar viabilizar essa questão. Então, hoje tem a questão que o governo federal também enfrenta com as empresas que não querem. É difícil você achar uma empresa hoje que queira fazer esse transporte, tá? Que se tornou inviável financeiramente. Então, assim, hoje o impasse que está é na viabilidade dessas empresas para vir para fazer esse transporte. Porque eles estudam planilha, custo, demanda, se é muita gente, se é viável colocar uma linha, a gente sabe disso, que às vezes as pessoas são leigas, não entendem isso, então, que o empresário ele olha primeiro o custo, né? Ele vai olhar o custo. Não vai ser viável para mim, não vou colocar minhas linhas de ônibus em determinado lugar. Né? Exatamente isso, Beto. Então, a Cidade do Aço desistiu, Residência teve problema, Cometa também. Então, você vê, são 3 empresas que atendia o governo federal, que parou com esse atendimento, que teve esses problemas aí de inviabilidade financeira. A questão é financeira mesmo, que nenhuma empresa quer tocar esse tipo de serviço. Então, vai ter que ter algum subsídio junto ao governo federal, reestudar e reestruturar essa questão do transporte, que é muito importante para toda a região, ainda mais agora com essa baita obra que a gente conquistou aqui para a cidade, que é o nosso shopping, que a população vive lotado, né? Vive lotado. Foi uma das principais obras que a cidade de Cruzeiro já teve nos últimos anos, né? Em toda a sua história. A gente vê a felicidade da população cruzeirense, a felicidade do cruzeirense, e em breve também com a inauguração do nosso tão sonhado Hospital Regional. São 2 obras potentes que mudou a história da cidade de Cruzeiro e que vai precisar, sim, desses transportes. Muita gente que vem de outros estados, que vem de outras cidades, necessitam do transporte para se vir até essas grandes obras, para vir para a cidade de Cruzeiro. Perfeito.